Irmãos, vamos juntos continuar pregando o Evangelho, não só aqui em Taguatinga, mas também em Portugal, em todos os povos. Deus está fazendo algo maravilhoso ao redor do mundo, começando aqui do Brasil. E como vocês puderam ver ali no vídeo, em 1900 a Europa tinha 45% de cristãos protestantes. Hoje esse número é menos de 2% na Europa Ocidental e menos de 1% na Europa Oriental, onde aconteceram grandes avivamentos e despertamento missionário. A Europa mandou mais de 30 mil missionários para o mundo. Hoje necessita de missionários. E há um número crescente de outras religiões na Europa, além de toda a situação religiosa hoje na Europa, e que os missiólogos têm falado da grande urgência de fortalecer a igreja europeia. Porque esses povos, especialmente islâmicos, que estão saindo dos seus países, indo para a Europa, talvez nunca os missionários conseguiriam chegar até eles. E a oportunidade de alcançá-los na Europa pode ser uma oportunidade que Deus está fazendo. Nós olhamos e pensamos que eles vão dominar a Europa, mas pode ser Deus movimentando para que lá eles sejam alcançados. Porque 85% deles nunca viram um cristão sequer. Nós estamos preparando para isso também, fazendo cursos nesta área, porque cremos que podemos encontrá-los lá e assim estarmos preparados. Mas eu gostaria de, nessa noite, meditar com os irmãos no texto que se encontra em Mateus capítulo 16. Mateus 16, versos de 13 até o 20. Usaremos outros versículos também, mas vamos ler esse texto. E a temática nossa nessa noite é a Igreja Vitoriosa de Cristo. O que caracteriza a Igreja Vitoriosa? A igreja, primeira igreja de Taguatinga, está completando aproximadamente 62 anos neste mês. Então eu gostaria de trazer uma mensagem falando também sobre o aniversário da igreja, falando sobre essa importância que é nós como igreja, sermos a Igreja Vitoriosa de Cristo. E eu quero convidar os irmãos a ficarem em pé, aqueles que podem, e eu estarei lendo dos versos 13 até o 20. Indo Jesus para os lados de Cesareia de Filipe, perguntou a seus discípulos: quem diz o povo ser o filho do homem? E eles responderam: uns dizem João Batista, outros Elias, e outros Jeremias, ou algum dos profetas. Mas vós, continuou ele, quem dizeis que eu sou? Respondendo Simão Pedro, disse: tu és o Cristo, o Filho do Deus vivo. Então Jesus lhe afirmou: bem-aventurado és, Simão Barjonas, porque não foi carne e sangue que tu revelaram, mas meu Pai que está nos céus. Também eu te digo que tu és Pedro, e sobre esta pedra edificarei a minha igreja, e as portas do inferno não prevalecerão contra ela. Dar-te-ei as chaves do reino dos céus. O que ligares na terra terá sido ligado nos céus, e o que desligares na terra terá sido desligado nos céus. Então advertiu os discípulos que a ninguém dissessem ser ele o Cristo. Podeis assentar, irmãos. O texto que lemos mostra aqui Jesus instruindo os seus discípulos, e se nós observarmos, ele vai ali para os lados da Cesareia de Filipe, e ele então começa a conversar com seus discípulos, dizendo: olha, quem o povo está dizendo que eu sou? Muitos estavam falando de Jesus, muitos estavam falando a respeito dele, era notório a chegada dele, era notório o ministério dele, era notório o que estava acontecendo através de Jesus e dos seus discípulos. A igreja de Cristo está aqui nascente, a igreja agora neotestamentária. Nós sabemos que a igreja de Cristo, falando de povo de Israel, ela começa em Abraão, e sabemos que Abraão está ligado lá em Adão, portanto o povo de Deus descende de Adão, mas chamado assim, povo de Israel em Abraão, e igreja cristã a partir de Cristo, a partir do Novo Testamento. E agora Jesus está aqui cumprindo a promessa, porque ele viria, e havia um objetivo específico para que ele viesse. E nesse dado momento do seu ministério,
Jesus então questiona os seus próprios discípulos de quem ele seria. E o que Jesus vai conversar com os seus discípulos aqui, irmãos, nesse discipulado, o que Jesus vai instruir os seus discípulos aqui, o que vai trocar aqui essas palavras com eles, define um perfil de uma igreja que é vitoriosa, uma igreja que de fato tem Jesus como seu Senhor. Portanto, eu gostaria que você pensasse comigo sobre isso, para que nós pudéssemos perceber algumas características dessa igreja vitoriosa em Cristo Jesus. A igreja cristã mundial, ela passa por grandes desafios. Há grandes desafios que estão batendo à nossa porta. E nós precisamos estar preparados para responder a essas perguntas. Nós precisamos estar preparados para responder a esses desafios. E olhando para as Escrituras, é a melhor forma de nós nos prepararmos. É a melhor forma de nós entendermos o que a igreja de Cristo precisa. Como a igreja de Cristo precisa estar. O que ela precisa crer. Quais são os seus desafios? Portanto, a primeira observação que nós vemos aqui, quando Jesus conversando com os seus discípulos, uma igreja vitoriosa em Cristo, ela confessa e vive a singularidade de Cristo. Ela confessa e vive a singularidade de Jesus Cristo. Há diversas possibilidades aqui a respeito de Jesus, que eles vão comentar, quando Jesus pergunta para eles quem eu sou. E aí eles falam, olha, né, alguns dizem que eu sou João Batista. João Batista havia sido decapitado. João Batista que era aquele precursor de Jesus, aquele que veio falando da mensagem de arrependimento. Será que Jesus era de fato João Batista que pregava também o arrependimento? Outros diziam que Jesus era Elias, aquele que foi arrebatado ao céu, aquele que veio com o seu ministério tão maravilhoso, e assim era o grande profeta estimado pelo povo de Israel, um dos maiores profetas. Outros diziam que Jesus era Jeremias, Jeremias que foi excluído pela sociedade. Quando foram para o cativeiro, Jeremias não é levado ao cativeiro, ele fica em Jerusalém, porque para eles Jeremias tinha uma mensagem muito dura, né? E Jeremias não era muito bem quisto pelo povo de Israel. E alguns diziam que Jesus poderia ser talvez um outro profeta. Eles só não afirmavam que Jesus era o Cristo, porque para eles Jesus deveria vir de uma forma diferente. E é interessante, Jesus ele vai assim quebrar todas as expectativas humanas, e ele vai vir de forma simples. Ele vai chegar ao mundo e vai ser colocado numa manjedoura, um lugar inesperado. Jesus não nasce no palácio, Jesus não tem um grande exército para promover toda aquela ação revolucionária que eles desejavam, para tirá-los do jugo romano. Na verdade, Jesus não veio para tirá-los do jugo romano, mas do jugo da escravidão, do jugo de Satanás. É esse o Jesus, e eles não estavam entendendo quem era Jesus. Nós precisamos lembrar o que o escritor aos Hebreus diz, nos versículos de 1 a 4, dizendo que Deus havia falado de muitas vezes, de muitas maneiras, pelos profetas, e agora nos fala através do Cristo, que é o herdeiro de todas as coisas, Criador do universo, resplendor da glória de Deus, a expressão exata do ser, o provedor e governante de todas as coisas. Esse é o Jesus. Esse é o Jesus que a igreja precisa crer. Esse é o Jesus que a igreja precisa anunciar. Esse é o Jesus que a igreja precisa ter a cada dia mais. Aqueles que estavam ali, estavam imaginando que Jesus poderia ser qualquer um outro, menos de fato quem ele era. O Senhor provedor de todas as coisas. Eles não queriam admitir que Jesus era a expressão exata do ser de Deus, porque eles tinham uma outra expectativa. A igreja de hoje precisa continuar tendo a mesma expectativa dessa que Pedro vai dizer. A confissão de Pedro aqui, ela é para nós algo maravilhoso. Jesus então vai mostrar para eles o seguinte, que a igreja precisa de fato crer na singularidade de Cristo. Pedro vai dizer, o Senhor é o Cristo. E em João 14, versículo 1, diz assim, credes em Deus, crede também em mim.
Jesus está aqui mostrando que nós precisamos concordar que Jesus é o Cristo, Ele é o Senhor. Muitas pessoas concordam a respeito de Deus e falam que Deus é bom, mas muitos não afirmam a respeito da singularidade do ministério de Jesus. Hoje há um grande problema que já acontece na Europa e que está vindo fortemente para o Brasil. Não é mais o ateísmo. O ateísmo na Europa já não é o movimento mais forte, é um movimento enfraquecido, mas hoje o movimento que cresce na Europa é a respeito da não aceitação da singularidade de Cristo. Movimentos chamados evangélicos que não creem na singularidade de Cristo estão crescendo lá, porque é justamente essa mensagem que eles querem. Eles falam de Jesus, que Jesus é bom, mas eles creem em tantas outras coisas e não creem de fato, no ministério específico, singular, único de Jesus. A igreja brasileira precisa reafirmar isso, que Jesus é o único Senhor. Essa confissão precisa estar fundamentada em nós. Essa confissão precisa ser ratificada e crida por nós a cada dia mais. Certa vez, me lembro que estava evangelizando meu falecido avô, e conversando com ele, e querendo evangelizá-lo, eu ainda na minha adolescência, e falei para ele: meu avô, o senhor crê em Deus? E ele disse: claro que eu creio em Deus. Ele disse: certa vez, eu estava passando pela estrada, e algumas pessoas tentaram fazer uma emboscada para mim, mas a emboscada falhou, e eu saí livre daquela emboscada. E ele soltou um sorriso e disse assim: meu filho, eu creio em Deus. E eu disse: Satanás é sujo. Ele está tentando ludibriar a mente do meu avô para que ele não creia. E naquele momento eu falei: Deus me deu uma palavra aqui. Eu lembrei de João 14:1 que já li. Crede em Deus, crede também em mim. E eu disse para ele: sim, meu avô, o senhor crê em Deus, mas o senhor precisa crer no sacrifício de Jesus, que morreu na cruz pelo Senhor, e somente Ele é Senhor e Salvador. É isso que nós como igreja tem que fazer. Satanás tem cegado o entendimento das pessoas. Satanás sabe que quando as pessoas conhecerem de fato sobre o ministério de Jesus, sobre que Jesus é singular, Jesus é único, e o sacrifício dele é redentor, aí ele tenta tirar da mente das pessoas, ele tenta distrair. Já percebeu? Quando você começa a falar de Jesus, as pessoas começam a se desviar, acontece uma coisa, chega um vizinho, a pessoa começa a sair. Por quê? Satanás sabe que quando as pessoas de fato conhecerem a respeito de Cristo, a mensagem do Evangelho vai os alcançar. Portanto, a igreja de fato precisa confessar e viver a singularidade de Cristo. É isso que Pedro está dizendo. Eu não creio que o Senhor é qualquer um dos profetas. O Senhor é Cristo, o Filho do Deus vivo. A igreja precisa reafirmar isso diante da sociedade. Essa confissão leva então, depois de nós entendermos sobre essa confissão, nós precisamos partir para a segunda observação, o segundo passo, que é sobre qual edificação a igreja está. Se nós como igreja tivermos de fato essa confissão, essa certeza, nós teremos de fato então condições de basearmos a nossa vida naquele que é Senhor e Salvador. E a segunda observação nessa noite é que a igreja, além de confessar somente Jesus Cristo, e que Jesus Cristo é a base, Jesus Cristo é singular, a igreja precisa também estar edificada na pessoa e na obra de Jesus Cristo. Nós precisamos confessar, mas de fato nós precisamos estar edificados no Senhor, para que essa igreja continue avançando, para que essa igreja continue falando do Senhor Jesus e mais pessoas venham a conhecer ao Senhor Jesus. Ela precisa estar edificada nesta base. A igreja está edificada na pessoa e na obra de Cristo. Há alguns segmentos religiosos e muitas pessoas se confundem isso. Alguns pegam esse texto e dizem que a base da igreja é Pedro. Mas quando nós olhamos aqui atentamente a esse texto, nós chegamos à conclusão que de fato não é isso. Nós verificamos que a base da igreja não é Pedro. Primeiro, quando nós olhamos no versículo 17, Jesus diz que Pedro confessa ali, não por conhecimento próprio ou por argumentos humanos, mas pela revelação do Pai. Então não cabe tradição ou magistério da igreja, e sim unicamente a revelação do Pai, ou a revelação escriturística, que nos diz de fato qual é a base da igreja.
A igreja precisa entender que, de fato, as Escrituras nos mostram a respeito de Jesus. Conversando com um amigo, ele estava dizendo que crê apenas nos evangelhos, e eu disse para ele, mas o próprio Jesus que está no evangelho diz que é para nós crermos em todas as Escrituras, porque errais não conhecendo as Escrituras, nem o poder de Deus. Nós precisamos estar atentos a toda a Escritura, porque ela de fato nos revela. No versículo 18, de fato que é o versículo central para nós entendermos a base da igreja, Jesus diz que Pedro é Petros, ou seja, ele é uma pequena pedra, uma lasca desta pedra, da qual a edificação da igreja está fundamentada. E qual é essa fundamentação? É o próprio Cristo. Quando Jesus fala para Pedro, olha, sobre essa pedra, não é sobre Pedro propriamente, mas é sobre a afirmação de Pedro. Pedro está dizendo, tu és o Cristo, e é esse Cristo que é a fundamentação da igreja. E se nós olharmos aí, na nossa língua portuguesa, aparece o pronome esta, que é perto de quem se fala, né? E não essa, perto de quem está falando. E aqui Jesus está falando dele mesmo, e daquela declaração de Pedro. É essa pedra, Jesus é a pedra principal, e Pedro é uma pedra advinda desta pedra maior, como todos nós aqui que somos pedrinhas de Cristo, que nós somos pedras desse grande alicerce que é Jesus. É sobre essa afirmação de Pedro que está baseada a igreja de Cristo. A nossa fundamentação, a edificação da igreja é o Senhor Jesus. Queridos, se Pedro fosse a edificação da igreja, nós estaríamos perdidos. Se você observar mais embaixo aí um versículo 23, Jesus vai dizer a Pedro assim, ó, arreda Satanás. Você é pedra de tropeço. Como que Jesus fala, se assim fosse, em um primeiro momento, que Pedro é a base da igreja, é a pedra fundamental, e depois ele diz que é pedra de tropeço? Jesus estaria se contradizendo. E Jesus, as Escrituras não se contradizem. Elas, de fato, nos falam a respeito da verdade, e em todo o tempo, em toda a Escritura, ela não se diverge em momento algum. De fato, não é Pedro. Pedro foi um grande homem, sim. E aqui um alerta para nós, assim como Pedro foi um estandarte da igreja, foi um baluarte da igreja, nós precisamos ser baluartes da igreja. Eu lembro que certa vez conversava com um colega que hoje é pastor, e que outrora éramos jovens, na igreja presbiteriana de Paúna, em Dom Cavate, e nós conversávamos sobre isso, quando víamos alguns irmãos já de idade avançada, mulheres de oração, homens que serviam a igreja, e a igreja foi nascente ali, e pela ação do Espírito Santo, mas também irmãos que deram a sua vida, e nós falávamos e comentávamos, os baluartes da igreja estão indo. Nós precisamos ser hoje os baluartes da igreja. De fato, Pedro é um baluarte da igreja. Ele é uma pedra daquelas que Cristo chama para fazer parte da igreja. Mas, de fato, a base da igreja, a qual sobre está edificada, é o próprio Cristo. Porque se fosse Pedro, nesse primeiro momento, a igreja estaria estremecida. Portanto, a igreja não é baseada em nós, a igreja é baseada em Cristo. Mas nós fazemos parte dessa igreja. Nós somos o corpo, nós somos a noiva de Cristo, assim como os apóstolos foram a noiva de Cristo. Por isso, nós não podemos buscar nossas particularidades, evidências, preferências, mas precisamos buscar o próprio Cristo. Precisamos estar edificados nele. Queridos, e a cada dia mais haverá um incentivo para que nós possamos mover a nossa fé pelas nossas particularidades, pelas nossas preferências. Mas eu quero conclamar a você que está em casa, você que está aqui, a cada dia mais olhar para Cristo, a cada dia mais olhar para as Escrituras, porque o grande desafio vai ser continuar olhando para as Escrituras e olhar para Cristo. A igreja vitoriosa de Cristo, ela confessa a Cristo, mas ela está baseada em Cristo. A igreja não é minha, ou do pastor Demerson, ou do presbítero, ou de qualquer que seja, a igreja de Cristo. Paulo vai lembrar isso. Alguns preferiam Paulo, outros preferiam apóstolo, mas o próprio Paulo adverte, todos devemos ser de Cristo, e frutificar em Cristo. Mas uma terceira observação, é que a igreja confessa a Cristo, a igreja está baseada em Cristo, ela anuncia o reino dos céus aos pecadores.
A igreja de Cristo vitoriosa, ela não guarda a mensagem para si, mas ela anuncia. E no versículo 19, há algo aí que muitas vezes não entendemos. Ele diz assim: o que ligares na terra será ligado no céu, o que desligares na terra será desligado no céu. Isso requer uma dinâmica que muitas vezes não é fácil. Cristo não está afirmando aqui que a igreja tem poder de salvar ou não as pessoas, não é disso que se trata. O que de fato o texto está nos dizendo? Que a igreja é responsável por anunciar o evangelho da salvação que abre as portas do céu. É isso que Jesus está dizendo. Ele não está dizendo que a partir do momento que eu disciplinar uma pessoa, ou que eu dizer para ela assim: você não faz mais parte da igreja, você está fora do reino dos céus. Não, não é isso. O que está nos dizendo aqui é que o que abre as portas dos céus é o evangelho do Senhor Jesus que é pregado. Eu gosto muito daquela expressão do Jonas Madureira, não sei se é dele, mas eu ouvi dele. O evangelho é como um leão. Abre a jaula, ou anuncia o evangelho. Quando você abre a jaula, não precisa fazer mais nada, o leão dá conta de tudo. Prega o evangelho, porque o evangelho é arrebatador. De fato, o evangelho de Cristo é assim. A igreja precisa anunciar o evangelho. Nós somos responsáveis pela pregação do evangelho aqui em Taguatinga. Somos responsáveis pela pregação do evangelho no Brasil, mas também somos responsáveis pela pregação do evangelho no mundo. Se a igreja local estiver fazendo a sua obra aqui, evangelizando, está fazendo a obra de Deus. Se a igreja estiver promovendo a evangelização na região, ou até no Brasil, ela está promovendo a obra de Deus. Mas se ela não estiver promovendo a obra também em outros países, ela está fazendo a obra de Deus, mas não está fazendo a obra integral de Deus. E o Senhor Jesus nos chamou para fazer a obra integral, que é olhar com os olhares do Senhor. Ele olha e vê todas as nações, como diz lá em Apocalipse, capítulo 7, que chegarão diante dele, de todos os povos, línguas e nações, e estarão exaltando o Senhor. A igreja, portanto, ela cumpre esse objetivo, e quando ela prega o evangelho não volta vazio. Quando ela prega a palavra alcança os corações, quer seja para salvação, atraindo os eleitos de Deus, ou quer seja para a perdição daqueles que não são eleitos. Às vezes pensamos que quando anunciamos o evangelho, só cumprir o objetivo quando os eleitos vêm. Não, até mesmo para certificar aqueles que não vão crer em Cristo, ela está cumprindo o seu objetivo, que a Bíblia diz que ela é uma espada de dois gumes. E é isso que quer dizer: nós anunciamos e a palavra cumpre aquilo que ela quiser. O Espírito de Deus é quem convence. Portanto, queridos, nós não temos o destino das almas, como alguns dizem que Pedro os tem. A igreja tem a responsabilidade de anunciar. Mas não somente Pedro ou os apóstolos, não apenas o pastor ou o evangelista, todos nós. E aqui uma das coisas que nós precisamos resgatar é o ministério leigo da igreja. Todos nós somos responsáveis, porque quando chegarmos diante do Senhor, Ele vai pedir a nós as nossas mãos. Não sei se já ouviram aquela peça Mãos Vazias. Ele vai chamar a nós e vai dizer: mostre-me as suas mãos. Nós precisamos estar com as mãos calejadas de semear o evangelho. É por isso que a parábola do semeador é um desafio para nós. O semeador, ele fez o quê? Semeou abundantemente. E é isso que o Senhor Jesus nos chama a fazer. A igreja precisa ser evangelizadora, precisa ser discipuladora, precisa ser missionária. A obra então tem que ser em todos os lugares, como diz em Atos 1:8, Mateus 28:19. A igreja então, ela anuncia a mensagem do evangelho, e assim o evangelho abre os corações ou fecha os corações. O Espírito Santo de Deus é quem faz a obra de convencimento. Se não houver eleitos, não haverá conversões. Mas se houver, ali Deus faz a sua obra. Como igreja, então, nós precisamos abrir o reino dos céus, aqui em Taguatinga e por todo o mundo, para que de todos os povos, línguas e nações, as pessoas possam ouvir o evangelho. E aí cumprimos a nossa responsabilidade, que é anunciar o reino. Mas a última observação é que a igreja do Senhor Jesus vitoriosa, ela luta
com a vitória garantida. No versículo 18 há uma verdade incontestável, inconfundível, maravilhosa, que traz segurança para nós. Se você puder, repita comigo: as portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos repetir? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Vamos repetir? As portas do inferno não prevalecerão contra a igreja. Queridos, isso aqui não é uma possibilidade, isso aqui é uma certeza, isso aqui é uma cláusula pétrea, isso aqui é algo divino, eterno. Quando o seu time entra em campo, ou quando você vai fazer um vestibular, ou um concurso, o seu desejo é que seu time vença. Passe no vestibular, que você seja aprovado no concurso. Mas todas essas situações aqui e outras, você tem a expectativa. O texto aqui não está dizendo para nós de uma expectativa, ou de uma quase certeza. O texto aqui está nos dizendo de uma garantia. O texto aqui está dizendo de algo sine qua non. O texto está aqui dizendo de algo imperativo. E quem nos garante isso é Deus. Não há dúvida ou sombra de dúvida. Sabe por quê? Nós estamos baseados sobre a palavra de Cristo, sobre o seu poder, sobre o seu nome, estamos aliançados. E Ele fez essa promessa conosco, de que as portas do inferno não vão prevalecer contra a igreja. E ao contrário, é a igreja que saqueia o inferno, é o inferno que se estremece, é o inferno que está pensando o que vai fazer, porque a igreja do Senhor Jesus é vencedora sobre o inferno. Lembra quando Jesus chegou em Gadara, e aquele homem disse: vem atormentar-nos antes do tempo. A igreja do Senhor Jesus tem um Deus que governa sobre os céus, sobre o inferno, sobre todas as coisas e sobre este mundo. A igreja é vencedora. Jesus desceu ao próprio Hades, e Ele foi lá e anunciou os espíritos em prisão, demonstrando que Ele tem poder para ir lá e de lá ressuscitar. Ele não foi lá para salvá-los, mas Ele foi lá para anunciar, testemunhar da sua glória, que Ele é vencedor e a sua igreja é vencedora. A sua obra, o seu poder, a sua morte, a sua ressurreição. Sobre o inferno impera a morte, sobre a igreja impera a vida, sobre o inferno impera o medo, sobre a igreja impera a confiança, sobre o inferno impera a tristeza, sobre a igreja impera a alegria. No inferno tem o fracasso, sobre a igreja tem a vitória, sobre o inferno tem a dúvida, sobre a igreja tem a certeza, sobre o inferno tem a maldição, sobre a igreja tem a bênção, sobre o inferno tem o castigo, e sobre a igreja tem o perdão de Cristo. É esse Jesus. Cristo é o noivo e a igreja é sua noiva. Em Efésios, Paulo vai falar sobre isso, de que o noivo cuida e ama da sua noiva de forma sacrificial. Jesus fez isso. Jesus morreu pela sua noiva. Você acha que Jesus vai abandonar sua noiva? Você acha que os planos eternos de Jesus em sacrificar pela sua noiva? Jesus sabe que a sua noiva é falha, pecadora, mas por causa disso mesmo, Ele derramou seu sangue para perdoá-la, para redimi-la. Alguns pensam que Jesus é um noivo pós-moderno, imbuído pelos seus conceitos e sentimentos egoísticos, superficiais. Não, Cristo não abandona sua noiva nunca. Cristo não fala como o noivo atualizado: eu preciso buscar a minha felicidade. Sabe por quê? A felicidade de Cristo está em ver a sua igreja redimida, a sua igreja gloriosa, a sua igreja com Ele nos céus. Ele está esperando a sua noiva para levá-la com Ele. Jesus não abandona, não deixa a sua igreja, não porque é perfeita, mas porque justamente ela é imperfeita, ela é falha e ela precisa dEle. Jesus não vai abandonar, porque Ele prometeu, e a boa obra que Ele começou, Ele vai completar. Queridos, não é um vírus que vai parar a igreja. Não é uma crise financeira que vai parar a igreja. Quando estávamos no mês de maio, alguns irmãos chegaram para nós e disseram assim: pastor, não é melhor o senhor ficar na igreja de 2021? Porque toda essa situação agora, talvez não dê para vocês irem em 2021. E eu disse: vamos orar.
depois de que 3 irmãos muito preciosos falaram para nós, o nosso vice-presidente do conselho, presidente do presbitério e outro pastor do presbitério, eu falei com a minha esposa, falei, vamos orar. Ficamos 40 dias orando, até que Deus deu a resposta: eu estou com vocês. Lembrei-me muito de quando fomos conversar com o reverendo Hernandes, somos do mesmo presbitério, e ele, ao ouvir nossa história, ele disse assim: Deus está nesse negócio. Ele diz: quando Deus está junto conosco, não importa a crise financeira, ideológica ou qualquer natureza, nada disso vai parar a igreja, porque a igreja caminha com Cristo. Cristo passa conosco pelo deserto. Ele não tira os desertos da nossa vida, mas Ele passa conosco, Ele nos ajuda a vencer. Eu quero dizer para você, talvez você está sofrendo porque alguém está passando por essa enfermidade, ou talvez você perdeu alguém. O próprio Cristo vai te consolar. Ele vai estar segurando você. Talvez nesse momento difícil você perdeu o emprego, ou teve um prejuízo grande, mas o Senhor Jesus vai te abençoar. Mas eu quero dizer para você, o nosso principal objetivo não é o nosso emprego, a nossa saúde. Nosso principal objetivo é a glória de Deus. E é isso que nós temos que pensar sempre, porque se nós estivermos com Cristo, assim nós venceremos. Portanto, a igreja caminha com a vitória garantida. Portanto, meus irmãos, que Deus nos abençoe. A igreja vitoriosa, mesmo que seja através das dificuldades, mesmo que seja através da morte, nós iremos assim estar com Cristo. A grande diferença de nós e daqueles que não estão em Cristo é que nós já fomos ligados pelo Evangelho ao reino, e os outros ainda não. Portanto, a igreja vencedora de Cristo é aquela que tem a verdadeira confissão a respeito de Cristo, que Ele de fato é o Senhor, mas é aquela que está baseada em Jesus Cristo na sua obra, mas também é aquela que anuncia o reino dos céus aos pecadores, mas também é aquela que luta com a vitória garantida. Talvez você esteja triste, talvez muitas coisas fugiram ao seu propósito, às suas forças. Eu quero dizer para você, não fugiram do propósito de Deus. Lembra dos discípulos no caminho de Emaús, que acharam que tudo estava perdido, e depois que eles tiveram ciência, o coração lhes queimava, eles disseram: de fato era Jesus. Olhe para Cristo, meu irmão. Entenda que a igreja de Cristo é vitoriosa. Se você é parte dessa igreja, nós lutamos com a vitória garantida. Somos vitoriosos em o nome do Senhor Jesus. Que Deus abençoe essa igreja e que muitos e muitos anos possam vir para a glória do Senhor Jesus. Amém.